8 minutos e 46 segundos. Esse foi o tempo que durou a vida de George Floyd na mão da polícia de Minneapolis. Quando levado à ambulância, ele já chegou morto e não respirava mais. Esse ato gerou manifestações e revolta pelo mundo, que logo chegaram até o Brasil. No Brasil, Agatha Félix, de 8 anos, é morta atingido por um tiro de fuzil disparado pela polícia militar. Evaldo Rosa é alvejado por 80 tiros a caminho de um chá de bebê com sua família. Marcos Vinícius, de 14 anos, perguntou à sua mãe quando baleado: "Mãe, eles não viram meu uniforme?" Douglas, de 15 anos, é alvejado pela polícia e antes de cair ao chão, perguntou: "Por que o senhor atirou em mim?" 5 amigos pretos saíram para comemorar o primeiro salário de um deles e foram recebidos por 111 tiros disparados pela polícia. Há poucos dias, João Pedro, de 14 anos, foi morto com um tiro no peito dentro de sua casa em uma ação policial. Testemunhas que estiveram na casa de João contaram mais de 70 disparos. Até quando vidas pretas não vão importar? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Thiago. E eu sou o Gil. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, assista o vídeo até o final e deixe o seu gostei. Durante muito tempo a questão racial é abordada na cultura pop, sejam em livros, filmes, séries, músicas e jogos. E hoje nós listamos aqui alguns desses momentos para te fazer refletir. Se você, assim como eu, quer entender por que estão ocorrendo essas manifestações em todo o mundo, assista esse vídeo até o final. E no final, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam refletir junto com a gente. Lançado em 2016, o filme Estrelas Além do Tempo conta a história de 3 mulheres afro-americanas que fizeram parte da equipe de computadores humanos da NASA: Catherine, Dorothy e Mary. Ambas venceram preconceitos de raça e gênero para que astronautas como Neil Armstrong, Alan Shepard e John Glenn fizessem suas viagens espaciais com segurança. Existiam mulheres brancas dentro desse projeto, porém ambas faziam o mesmo trabalho. As mulheres afrodescendentes recebiam salários menores. Vale lembrar que o filme se passa no ápice da segregação racial dos Estados Unidos, onde existiam banheiros, assentos em ônibus e locais apenas para negros, e sempre eram lugares distantes, sujos e em condições bem precárias. Eu lembro quando esse filme foi lançado, e eu queria ter assistido ele no cinema, mas a gente acabou assistindo ele em casa. Eu não imaginava que não ter umas questões raciais assim, muito grandes envolvidas no filme, porque eu achei que era um filme mais fantasioso. Depois eu fui buscar, fui saber que essas mulheres elas existiram, né? Existem, né? E uma cena que me marca muito são quando as 3 amigas elas estão entrando na NASA e elas têm os sonhos delas realizados. Uma quer ser engenheira, outra é matemática. E a Dorothy é uma personagem que cativa muito, porque ela tem um senso de coletividade ali, em querer ajudar suas amigas, né, outras mulheres negras a chegarem lá. Ela almeja um cargo e ela tem essa capacidade, mas ela é subjugada apenas pela sua cor. Eu acho que é importante de um filme estrelado por mulheres negras em Hollywood ou em qualquer outro lugar do mundo falar sobre o feminismo negro, né? Porque a mulher em si ela já é desvalorizada e a mulher negra menos ainda. Exatamente. Tem esse valor, né? Tanto que lá eles colocam essa realidade de que a mulher negra vai ganhar menos ainda que a mulher branca, que já ganhava menos que o homem. Então, esse filme deixa muito claro isso. Sim, é importante a gente falar sobre o feminismo negro, porque feminismo engloba todas as mulheres, tá? Mas o feminismo negro, ele tem umas particularidades, porque como a gente já comentou outras vezes, as mulheres brancas, elas sempre lutaram para poder trabalhar, né? Mas a mulher negra, ela sempre trabalhou. A gente vai listar aqui um outro filme que deixa isso bem claro. A mulher negra, ela já fazia serviços de faxina fora de sua casa, ela já cuidava das crianças, então ela já trabalhava. Então isso ela não precisou lutar, porque isso já era incutido dentro da cultura por ela ser negra. Outra questão que me marcou no filme foi a questão do banheiro, né?
não existia banheiro para ela dentro Sim. de onde ela estava, né? Ela teve que ir muito longe para conseguir encontrar um banheiro. Agora você imagina você trabalhando, tendo que fazer seu tempo render, um trabalho sério, você ainda ter que perder tempo procurando um banheiro que você pudesse usar, porque os banheiros, né, eram separados, né? Exatamente. Não só os banheiros, claro que tinha vários outros lugares separados, né? Bebedouros, né? Bancos de ônibus, os negros só podiam sentar atrás, eles tinham um lugar certo para sentar no cinema. Era o ápice da segregação racial, né? Então eu acho que isso é uma questão muito importante, e até a atitude lá do chefe dela, que ele tira a placa do banheiro e vai colocar num banheiro mais próximo de onde ela fica, é uma pequena, muito pequena valorização ainda do trabalho que ela está fazendo. E eu acho que todo filme que ainda fala sobre o racismo, né, muitos filmes que a gente comentou, para até escolher esse daqui, né, eles romantizam o sofrimento, né, como se todo negro, para ele ser bem sucedido, ele tem que sofrer. E o negro que não sofre, ele não merece, né? E a pessoa branca em si, ela não precisa sofrer para ela ser bem sucedida. Exatamente. Né? Mas a pessoa negra, é bonito ela sofrer. O cara da favela lá, o menino da favela, porque já te coloca no lugar de volta, que você é um menino da favela, né? Se formou um médico, né? Não é só uma pessoa que se formou médico, é o menino da favela. Ele sempre tem que atrelar isso. Sim, antes dele ser médico, ele é o menino da favela. Exatamente. Né? Mas isso socialmente já entra como uma desvalorização. Sim, a gente vai ver no próximo filme que a gente vai comentar agora, como isso fica bem implícito a relação do trabalho e da não valorização do negro, ainda mais se ela for uma mulher. Lançado em 2011 com o título original de The Help, Histórias Cruzadas é um filme que se passa nos anos 60, no Mississippi. Skeeter é uma garota da sociedade que retorna determinada a se tornar escritora. Ela começa a entrevistar mulheres negras da cidade, que deixam suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual a própria Skeeter faz parte. Abilene Clark, a empregada da melhor amiga de Skeeter, é a primeira a conceder uma entrevista. Apesar das críticas, Skeeter e Abilene continuam trabalhando juntas e aos poucos conseguem novas adesões. Esse filme, sem dúvida, é um dos meus filmes favoritos. Uma sacada genial. Eu lembro quando esse filme foi lançado, a minha mãe ela assistiu no trabalho e falou pra mim procurar sobre o filme, né? Na época eu não era tão ligado nessas questões, então eu acabei deixando passar, mas logo fui atrás. Lembro que eu comprei esse DVD e a gente assistiu em casa, né? E é uma história sensacional. Ela faz a gente refletir sobre diversas questões, ainda mais sobre a segregação racial. Porque nesse filme aparece também essa questão do banheiro, que vira uma questão ali, né? Sim. Em que a pessoa, ela serve você, ela cuida dos seus filhos, mas ela não tem o direito de usar o mesmo banheiro, o mesmo talher, né? Consumir as mesmas coisas ali porque acham que ela é menos ou que ela vai passar algum tipo de doença. Essa parte do filme me deixou bem revoltado, mas é um filme muito bom. E assim, refletindo sobre a segregação, a separação de banheiro, né, separação de bebedouro e tudo mais, será que hoje a gente não faz essa segregação também? Quando eu atravesso a rua, quando eu vejo um negro vindo na minha direção por medo, eu não estou dando o direito dele usar a mesma calçada que eu. Sim. Não é verdade? Você sabe que teve uma colega de trabalho que contou para mim, ela é enfermeira igual eu, né, enfermeira faculdade, nível superior, e ela arrumou um emprego, ela mora aqui em Sorocaba, e ela arrumou emprego na região de São Paulo, então ela tinha que pegar o cometa todos os dias para ir de plantão, né, para ir para o plantão e voltar do plantão, e ela disse que aconteceu 3 vezes com ela, dela estar no ônibus, né, a pessoa senta do lado, pergunta se ela está indo passear, trabalhar, né, ela fala que estava indo trabalhar, a pessoa fica conversando com ela mais um pouco, até que a pessoa arruma uma oportunidade de perguntar se compensava ela sair de Sorocaba para ir fazer faxina na região de São Paulo. Quer dizer, ele não conversou nada com a pessoa, ele não conheceu, só porque ela era negra, ele concluiu que ela era faxineira e não enfermeira, né? Então, isso é uma questão bem importante, porque eu percebi na minha vida pessoal, né? Eu estudei em escola pública quando criança, então na minha escola tinham bastante pessoas negras, né? E fui em escola pública até o colegial. Mas daí na minha classe, na faculdade, eu só tinha uma pessoa negra.
E a pergunta que a gente sempre ouve é, mas tá tudo bem. Mas será que as pessoas negras elas não querem fazer faculdade de enfermagem? Será que eles não querem ser médicos, não querem ser advogados, não querem ter essa posição grandiosa que as pessoas pintam? Não, elas querem só trabalhar em subempregos. Elas querem ser empregadas domésticas, elas querem ser mestres de obras, né? Cuidar de reciclável. Eu deixo aí para você essa reflexão. Você, quando entra num espaço, você consegue ver quantas pessoas negras tem ali dentro, você não se incomoda de ver que no Brasil nós somos mais de 50% da população negra, mas a gente não ocupa todos esses espaços. E é muito importante ficar claro para as pessoas que não é minoria em números, mas sim é uma minoria de direitos. Exatamente. Né? Então isso tem que ficar claro. Negros são maioria no Brasil, Sim. né? Mas eles têm um menor número de direitos. Ele tem menor acesso ao sistema de saúde, ele tem menor acesso às universidades, ele tem menor acesso a ensinos de qualidade, né? Então eu acho que isso é muito importante ficar claro nessa questão. Você concorda? Eu concordo. E o nosso próximo filme é sem dúvida o ápice para todo e qualquer negro quando esse dia chegou. Nós vamos falar agora do filme Pantera Negra. Lançado em 2018, Pantera Negra. Após a morte do rei T'Chaka, o príncipe T'Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as 5 tribos que compõem o reino, sendo de uma delas os Jabares, que não apoiam o governo atual. T'Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Claw, que roubou de Wakanda um punhado de vibrânio alguns anos atrás. Esse filme ele é sensacional. É um filme muito bonito mesmo. A cena em que as tribos aparecem para duelar, aquelas cores, toda aquela tecnologia, você vê aquele poder, né? Uma comunidade negra, todo mundo junto, aquilo que eu falei anteriormente, né? Que estão todos unidos por uma coisa só. É um filme sensacional, é muito bonito. As músicas são boas, atuações são boas, você vê que foi muito dinheiro investido nisso e o resultado tá aí, né? Ele ganhou o Oscar, se eu não me engano foi o único ou o primeiro filme da Marvel a ganhar o Oscar. Ele é belíssimo, belíssimo. Então, eu não sei se existe, mas para mim foi a primeira vez que eu assisti um filme onde tinham negros como protagonistas e não eram escravos, né? E também não sofriam, né? Sim. Não eram judiados, não eram subjugados, né? Eram 2 negros fortes que tinham na disputa pelo poder e uma chefe da guarda belíssima, poderosa, com uma força sem igual que fazia toda a diferença nos combates, né? Mesmo sem o cabelo, que ela escolheu fazer o filme careca, né? Que falam que o cabelo é a moldura do rosto e tudo mais. Então, sem moldura nenhuma, só no carão, ela é belíssima e tem todo o poder da mulher negra ali, né? Eu imagino que para meninas ter uma representatividade dessa, né? Com essa força, com essa magnitude, deve ser fantástico, né? Vale muito a pena assistir mesmo, para que a gente tire um pouco desses filmes que nem a gente estava falando antes, de que o negro ele tem que sofrer, né? Foi um puta de um filme. Eu acho que uma coisa que você deve falar, porque você sente isso, né? Por exemplo, assim, eu sempre tive referências de herói. Sim. Superman, Capitão América. Geralmente eles seguem um padrão branco de olhos claros, que por acaso é o meu padrão. Sim. Né? Como foi para você ver um primeiro super-herói negro? Então, na fase adulta, né, que eu já me encontro, eu fiquei mais ligado mesmo na estética, mas eu acho que isso de ter a representatividade ele é muito importante. Como você disse, é o primeiro lugar, né, o primeiro filme que o negro é colocado numa posição de destaque, né, de uma forma forte. Eu via, era bonito você entrar numa loja e você ver o tema de festa infantil do Pantera Negra, né, você vê as pessoas fazendo Wakanda para sempre, né, movimentos, falando sobre o filme. Então, para as crianças é muito importante.
É muito importante a representatividade em todos os meios, gente. É muito importante mesmo. Eu acho que uma frustração grande que eu tive de herói negro, que na minha imaginação, por desenho e tudo mais, quem era negro também era o Lanterna Verde. Sim. E para mim foi uma frustração muito grande quando eu fui ao cinema assistir o Lanterna Verde e ele era branco, Sim. né? Mesmo eu não sendo negro, na minha cabeça ele tinha que ser negro. Tudo bem, eles fizeram uma história que existiam vários Lanternas Verdes e tudo mais, mas para mim, o Lanterna Verde era negro, né? Eu acho que depois entra em outras discussões da Disney, que quer fazer a sereia negra, daí falam que a Ariel, né? Isso. A Ariel não é negra. Daí sereia nem existe. Daí sereia não existe, né? Então sereia pode ser da cor que quiser. Pode ser um choque pra vocês, mas sereia não existe. E pra fechar todo esse assunto, tem também um episódio no Maluco no Pedaço, na primeira temporada, episódio número 6, em que o Will e o Carlton, eles são presos porque eles estão dirigindo um carro de uma outra pessoa e eles se perdem no decorrer da série. Um carro de luxo. Isso, e eles se perdem durante a série porque eles estão sem um mapa, eles são abordados pela polícia e seguem todo aquele roteiro. O Will, aparentemente, ele já sabe como vai seguir aquilo, porque ele, diferente do Carlton, ele vem de um bairro mais pobre, né, e o Carlton mora em Belé. Então o Carlton acha que não, que isso é um procedimento da polícia, que a polícia está fazendo todo o trabalho dele, né? Que o trabalho é correto e que eles foram parados por andarem devagar, né? E isso não existe, porque não existe, né? Até onde eu sei, pelo menos, alguém que vai ser parado por estar andando devagar. Eu acho que é importante da série, né? Aquela questão de, por um negro nunca ter sofrido um racismo, não significa que ele não exista. Exatamente. Né? É que nem o gay que nunca sofreu homofobia, não significa também que não exista. Sim. Né? O jovem negro ele é sempre encarado como suspeito, ele não tem a prerrogativa da inocência. Sim, não se vai fazer uma investigação. A polícia parte do pressuposto que por ele ser negro, ele já é um suspeito ali, né? E trazendo isso pra cá, é bem complicado isso, porque várias pessoas não se declaram como negras. Elas se declaram como morenos, pardos, e não existe isso, gente. Ou você é branco, ou você é negro, ou você é asiático, ou você é indígena. Né? Não tem pardo. Pardo é papel. Eu deixo aqui também para citar para vocês um episódio do Super Choque, que eu não sei se o Gil assistiu, mas em que o Virgil, ele vai na casa do amigo dele que é branco e ele escuta o pai dele fazendo comentários racistas. E o amigo dele nunca quer que ele vá para casa, mas não fala por quê. Então o Virgil acha que ele tem vergonha ou tem algum problema na casa lá, ele descobre. Então essas prerrogativas sempre já estavam inseridas na cultura pop, nos desenhos, para mostrar desde pequeno que isso é errado, que isso é racismo. Então se você vê alguém praticando racismo, sendo racista, você tem que corrigir essa pessoa, porque eu digo sempre, não basta não ser racista, você tem que ser antirracismo, né? Porque se você ouve alguém falando, ou você fala, que serviço de preto, né? Denegrir a imagem. Isso, nossa, tinha que ser preto para fazer uma coisa dessa. Hoje é dia de branco, que é o dia de segunda-feira, que é o dia que o pessoal trabalha, como se todo negro fosse vagabundo, não é verdade? Então a gente tem que tirar isso da gente, dessa cultura, porque isso é errado. Isso é errado, né? O racismo não é uma opinião. O racismo é crime. E a gente tem que corrigir isso, né? Como eu falo sempre, o meu lugar não é de ensinar as pessoas porque o racismo é errado. Porque é lugar do branco aprender o porquê ele é errado. Vocês têm que partir do pressuposto de que se eu quero viajar, eu procuro nos sites descontos, se eu quero comprar alguma coisa, eu procuro. Então por que eu tenho que esperar alguém vir falar pra mim sobre racismo? Se eu me sinto tão interessado, eu vou buscar isso, né? E eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse vídeo é sobre racismo reverso. Gente, racismo reverso não existe. Tá? Isso pode ser, no máximo, um preconceito. O racismo, ele parte do opressor para o oprimido. O branco, ele nunca foi oprimido, ele sempre foi o opressor. Então não existe racismo reverso. Então se alguém te chamar
de um nome que você não gosta, de branquelo, né, que seja isso, você não está sofrendo racismo, sim um preconceito. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Ele é um vídeo um pouco mais sério, mas a gente precisava falar sobre essa narrativa, mostrar para vocês como dá para aprender sobre racismo se divertindo, aprendendo, né, de uma forma mais leve. Hoje eu sei que vocês não riram muito, a gente fez esse vídeo nessa pegada mais séria, mas eu espero que vocês tenham gostado. E mais importante, que vocês repliquem esse vídeo. E se vocês não compartilharem nas redes sociais de vocês, que vocês repliquem nas conversas, no barzinho quando acabar a quarentena, Sim. dentro da família de vocês, né, nas reuniões de família. A gente se desconstrói todo dia, né? Exatamente. A gente aprende que a gente é racista todo dia, porque existe o racismo institucionalizado, aquele que a gente é criado e ele passa despercebido, e que hoje a gente começa a tomar consciência. É difícil? É difícil, muitas vezes dói pensar sobre isso, dói, mas é importante ser pensado. Então, é muito importante, se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa ideia e vamos combater o racismo. Vidas pretas importam. Sim, é isso mesmo, pessoal. Então vemos vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Deixa o seu gostei. Tchau!